noite. Voltamos aqui de novo com mais uma aula. Agora a gente está se encontrando no Zoom toda semana. Gostei muito de ter visto vocês essa semana e vamos seguindo a nossa aula agora, certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai ter aula sobre inox, número de oxidação. É a nossa 7ª aula, nosso último tema sobre a matéria de Química Geral. A gente já viu várias coisas, a gente viu nossa matéria de ligações químicas, viu as propriedades da tabela periódica, viu as ligações, os tipos de ligações covalente, iônica, metálica, vimos geometria da molécula, vimos polaridade e por último agora vamos ver os números de oxidação, certo? Então vamos lá. Número de oxidação. A oxidação é um tipo de reação que ocorre com a transferência de elétrons entre os átomos, também conhecida como reação de oxirredução. O que acontece? Numa reação de oxirredução, um átomo está oxidando, o outro está reduzindo. Nesse acontecimento de estar um oxidando e o outro reduzindo, a troca de elétrons, um perde elétrons e o outro ganha elétrons. Aí nessa reação, um vai fazer com que o outro reduza, enquanto o outro faz com que o outro oxide. Então, há essa troca aí dos elétrons, uma reação de oxidação. Nessa reação, um ou mais elétrons parecem ser transferidos de um átomo para o outro. O que é isso? É o que eu falei. Um átomo, quando ele está sofrendo oxidação, o número de elétrons dele aumenta. E quando ele sofre redução, o número de elétrons dele diminui. Então, há essa transferência aí, de elétrons, essa mudança da carga de elétrons dele. E o que a gente vai ver aqui? A gente vai aprender a calcular esse número de oxidação. Tem duas formas de calcular o número de oxidação. Uma é através da carga formal, que a gente vai usar, que é isso que a gente vai aprender hoje, que requer o esquema de estrutura de Lewis. Lembra que a gente viu nas aulas anteriores como fazer o formato de Lewis, que são os das bolinhas? É esse que a gente vai fazer hoje. E tem outra forma que já tem regras pré-determinadas em que você tem uma tabela e nessa tabela já tem valores dos íons já da carga de cada um e através desses valores você vai descobrindo os números de oxidação dos outros átomos. A gente vai ver esse outro método, segundo, em outra matéria, de uma outra forma. Agora, como a gente está vendo ligações químicas, estruturas de Lewis, o que a gente vai aprender hoje, nessa matéria de Química Geral, vai ser o método que requer o esquema da estrutura de Lewis, que é o método que utiliza a carga formal, certo? A gente vai aprender a calcular a carga formal de cada átomo. Então, por que utilizar esse método? Esse método, ele ilustra claramente o conceito dos números de oxidação. Você consegue ver, através da estrutura de Lewis, o conceito do número de oxidação. E também você consegue ver a diferença do número de oxidação e as cargas formais. Esse método é um pouco mais complicado que o outro, ele não é mais complicado, ele é mais trabalhoso que o outro, porque você tem que desenhar a estrutura de Lewis, tem que montar uma tabelinha, mas ele é o que melhor demonstra o conceito do número de oxidação, certo? Vai ficar de uma forma mais clara para vocês. Então vamos lá. Para poder mostrar para vocês, eu já vou dar direto um exemplo, porque pelo exemplo vai ficar mais fácil de mostrar como calcular isso. Primeiro exemplo. Designe o número de oxidação para cada átomo em uma molécula de ácido perclórico HClO4. Então, aqui a gente tem a molécula do HClO4. Pode ver que aqui a gente desenhou a estrutura de Lewis, certo? Oxigênio, 6 elétrons na última camada. Cloro tem 7 e o hidrogênio tem 1. Aqui já foi feito todas as ligações. E o que diz aqui? O que você vai ter que fazer? Você vai fazer as ligações necessárias para que os átomos fiquem com 8 elétrons na última camada, certo? Com exceção do hidrogênio, que ele pode ficar com 2. Feito isso, você vai atribuir, igual aqui, o oxigênio, no caso o oxigênio que tem mais elétrons, você vai atribuir as cargas todas as cargas ao oxigênio. Vou mostrar aqui. E vai fazer uma tabelinha. Colocar todos os átomos, certo?
E daí você vai ver aqui, quantos elétrons de valência tinha um átomo isolado? Ele sozinho. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Aí você vai colocar aqui, o hidrogênio sozinho tem 1 elétron. O oxigênio tem 6. O cloro tem 7, certo? Cada um tem uma quantidade de elétrons na camada de valência. Então, nessa primeira coluna da tabela, você vai pôr quantos elétrons tem na camada de valência do átomo sozinho. Essa próxima coluna, elétrons na camada de valência depois que o átomo está ligado. O que acontece? A gente não falou que ia atribuir as cargas ao oxigênio? Então, o oxigênio ficou com 8, o outro oxigênio também ficou com 8. Aí o que acontece? Se todos os elétrons forem para o oxigênio, o hidrogênio que tinha 1 estava ligando o outro lá com o oxigênio. Ele vai ficar sem nenhum, certo? Por isso 0 aqui. Porque você deu todas as cargas para o oxigênio ficar completo. Então ele usou todas as cargas que tinham hidrogênio. E ele utilizou todas do cloro também. Aí aqui na última, a gente vai calcular o nosso número de oxidação. Como? A gente vai fazer. Aqui a gente tinha um elétron, certo? Isolado. Menos quando ele esteve na camada de valência, depois que ele se ligou. 1 menos 0, 1 positivo. E aqui, ele tinha 6, ficou com 8. 6 menos 8, lembra da regrinha de sinais? Sinal do maior. 6 menos 8, menos 2. Aqui ocorre a mesma coisa, 7 menos 0, mais 7. Como que eu sei que os meus números de oxidação estão corretos? Quando você soma todos os números de oxidação, o valor tem que dar igual a 0. Então, se você tem uma molécula, tem uma ligação ali, todos os números de oxidação dessa molécula tem que ser iguais a 0. Então, aqui somando, ó, eu tenho 4 oxigênios, certo? Então, aqui, um hidrogênio, que vale mais 1, os 4 oxigênios, que valem menos 2, e o cloro, que vale mais 7. Se eu somar tudo isso, vai dar 0. Nisso, eu consigo ver que os números de oxidação que eu achei para cada átomo está correto. Um outro exemplo, quando eu tenho íon. O que é íon? Íon, lembra que eu mostrei quando você tem carga? Então, aqui eu tenho o íon cianato. O íon cianato, ele já vem com menos aqui em cima. Quer dizer que toda essa molécula de cianato, juntando os três, ele tem carga menos 1. Quando não tem número nenhum é 1, certo? Só tem o menos. Menos 1. Aí, o que eu vou fazer? No que isso vai me diferenciar? Primeiro eu vou fazer a tabelinha, colocar os átomos que eu tenho. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência de cada um. E depois do átomo ligado. Aqui, ó, o que você vai fazer? O carbono não tem 4? Você começa pelo do meio. O carbono tem 4, certo? E o nitrogênio tinha 5, o oxigênio tinha 6. O carbono, ele fez uma ligação covalente com o oxigênio. Então, aqui tem um átomo do carbono e um átomo do oxigênio. O oxigênio ficou completo? Ficou. Então, eu vou atribuir a carga do carbono tudo para o oxigênio. Então, o oxigênio vai ficar com 8 completo. Aqui o nitrogênio tinha 5, ele precisava de 3. Ele fez 3 ligações com o carbono. Eu vou atribuir todas as cargas do carbono para o nitrogênio. Aí o que acontece? O nitrogênio ficou com quantos? Com 8. E o carbono ficou com 0, porque todas as cargas que ele tinha, ele atribuiu para os outros. Você sempre começa do início pelo átomo central. O átomo central, a maioria das vezes, ele vai atribuir a carga dele para os outros. Então, o que acontece aqui? Carbono, ele atribuiu os 4 que ele tinha para os outros 2, ficou com 0. Oxigênio tinha 6, ficou com 8. Nitrogênio tinha 5, ficou com 8. Como vai ficar meu número de oxidação? 4 menos 0, mais 4. 6 menos 8, menos 2. 5 menos 8, menos 3. Aqui é a regrinha de matemática, não esqueçam. Como aqui é um número menor subtraindo de um número maior, vai ficar negativo, tá? E aí, para mim somar se tá certo? Aí que vem a diferença do exemplo anterior. Se eu tenho um íon e a carga dele é negativa, menos 1, então a soma dos números de oxidação vai ser igual à carga do meu íon, não é mais igual a 0. Só vai ser igual a 0 quando eu não tenho íons. Se eu tiver íon, tiver a carga aqui em cima, a soma tem que dar igual à minha carga. Então vamos lá. Mais 4, menos 2, menos 3. Repare, se você fizer essa continha,
vai dar menos 1. A soma dos números de oxidação sempre vai ser igual à carga do meu íon ou então igual a 0 se eu não tiver íons, certo? Como vai fazer? Primeiro, HBr, desenha a estrutura de Lewis certinho do hidrogênio com o bromo, vê quem vai atribuir a quem. Geralmente, como o hidrogênio ele é menor, ele atribui o átomo dele para alguém, certo? ClO4, tá vendo que aqui tem uma carga negativa? Então esse é o íon. A soma dos NOx vai ter que ser igual à carga desse íon, certo? H2O2, mesma coisa. NaCl, MnBr2 e todos esses outros aqui. Então, tentem fazer aí. Se não conseguir, podem mandar um WhatsApp. A gente vai se conversando. E tem mais um exercício aqui, esse último, que também você vai ter que desenhar certinho, tá? Então, eu quero que vocês desenhem estruturas de Lewis, faça tudo certinho, faça aquela tabelinha, quantos átomos tinham, quantos átomos ficou e qual é o número de oxidação de acordo com a carga formal, que é a última coluna. Depois vocês somem todos os valores e vejam se deu 0 quando não tiver íon e vejam se deu a carga do íon se tiver íon, certo? Então vamos lá, vamos treinar, é isso aí e um beijo, um abraço para vocês e até a próxima!